Bom sábado. Os estudos dizem que quando está sol, nós somos mais felizes, que o nosso rosto se reflete esse bem-estar, estamos mais sorridentes. E também nos diz, os estudos, que quando passamos por alguém e quando dizemos bom dia com um sorriso no rosto, essa alegria também se espalha para a pessoa a quem cumprimentarmos. Então eu gostava de fazer um pequeno exercício convosco. Antes de começarmos a cantar o hino que vai abrir a escola sabatina desta manhã, eu gostava que se dirigissem à pessoa que está ao vosso lado e que dissessem um bom dia, um bom sábado, mas com um sorriso nos lábios, que vão ver que a pessoa fica diferente. Se estivessem aqui à frente e vissem os vossos rostos quando eu entrei e antes de falar, e vissem os vossos rostos agora, que depois que eu vos pedi para fazer este exercício, vão ver que estão muito mais felizes, muito mais alegres. E é assim que nós devemos estar durante a semana, e especialmente ao dia de sábado, que é um dia de alegria para nós. Para quem é filho de Deus, é um dia de alegria. E então é com alegria que eu vos convido a levantar para juntos cantarmos o hino 233, que tem como título Cristo no meu coração.
queria pedir aos irmãos que pudessem, vamos ajudar para orarmos ao Senhor. Senhor, estamos-te gratos porque nos deste mais uma semana. Obrigado porque agora podemos estar aqui na tua casa e, de facto, tu possas falar aos nossos corações durante esta manhã, que nós possamos ser receptivos àquilo que tu tens para nos dizer. Que possas abençoar o programa, Senhor, e que estejas connosco. É isto que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu esta manhã venho-vos falar sobre um pequeno inseto que acho bastante interessante e acho que foi uma criação de Deus bastante maravilhosa devido à sua complexidade. Eu venho falar-vos sobre o pirilampo. O pirilampo pertence à família dos insetos lamperídeos, que contém mais de 2.000 espécies. E os pirilampos encontram-se distribuídos por todo o mundo, mas principalmente nas regiões mais quentes. E uma característica deles é que as fêmeas não têm asas, mas no seu abdômen têm umas estruturas que lhes permitem produzir a luz que lhes é tão característica. E se nós pensarmos na luz que nós temos em nossas casas vindas das lâmpadas, é uma luz quente, que quando nós pomos a mão numa lâmpada, a lâmpada está quente e nós até nos podemos queimar. E porquê é que isso acontece? Porque grande parte da energia que chega à lâmpada é dissipada na forma de calor e apenas uma pequena parte é utilizada para a produção de luz. E no caso dos pirilampos, isto não acontece assim, e não são só os pirilampos que produzem luz natural, chamada bioluminescência, mas também existem outras células que conseguem fazer isso e outros organismos. Mas a bioluminescência é chamada uma luz fria. E porquê é que a luz é fria? Porque a taxa de eficiência que os pirilampos têm a transformar, a produzir luz, é muito maior, é quase 100%. Portanto, a energia quase toda é direcionada para a produção de luz e não há quase produção de calor. Isto é muito importante porque o calor pode ser nocivo para as células e pode trazer problemas para os pirilampos. E como é que isto ocorre? Existe um pigmento dentro das células, neste caso no abdômen das fêmeas dos pirilampos, chamada a luciferina. E a luciferina, com a ajuda da luciferase, que é uma enzima, vai reagir com o oxigênio e vai produzir luz e um outro composto chamado a oxiluciferina. E esta bioluminescência, esta luz produzida pelas fêmeas, é muito importante na parte reprodutiva, na época reprodutiva dos pirilampos. Porquê? Porque, tal como eu já disse, as fêmeas não conseguem voar. Então, quando chega ao anoitecer, na fase reprodutiva, elas sobem às plantas e começam a emitir a sua luz. E os machos que andam a voar, à procura de uma fêmea, de uma parceira, identificam a luz, porque a luz de cada espécie é uma luz característica, devido à sua intensidade, ao seu ritmo, e os machos conseguem reconhecer a luz característica da sua espécie e assim acasalar. E fazendo uma aplicação espiritual, eu ia pedir à Madalena que pudesse abrir, e também aos irmãos, em Mateus 5, 14 a 16, e pedir à Madalena que pudesse ler. Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. 16? Sim. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Obrigado. Então, este foi um texto e foram palavras proferidas por Jesus durante o Sermão da Montanha. E nós vemos Jesus aqui a pedir-nos para nós sermos a luz do mundo. E por vezes nós temos medo de testemunhar sobre aquilo que nós acreditamos com receio daquilo que as outras pessoas vão achar. Mas, no mundo em que há tantas luzes falsas, digamos assim, tantos focos que nos chamam, nós temos que ser, tal como as fêmeas dos pirilampos, temos de levantar e temos que emitir a nossa luz. E essa luz é uma luz que deve refletir a nossa experiência que nós temos com Deus. E há, por vezes, eu ouço irmãos a dizerem: se calhar não tenho o dom da palavra, se calhar não tenho o dom de cantar, se calhar para mim é mais difícil testemunhar.
Mas pensemos nos pirilampos novamente. As fêmeas não têm asas, elas não conseguem voar. E se calhar elas olham para os machos e veem os machos a voar, mas elas conseguem produzir luz, fazendo aquilo que Deus lhes incumbiu desde a criação. Portanto, nós também, ao termos uma relação diária com Deus, nós também devemos de mostrar aos outros aquilo em que acreditamos, mostrar a luz que é Cristo. E tal como Jesus diz, é impossível escondermos uma cidade que está edificada sobre o monte. Também será impossível, se nós tivermos uma vivência real com Deus, que as outras pessoas não notem em nós a diferença. E a minha oração é que cada um de nós possa, cada dia, tirar um tempo para estar com Deus. Para também conseguirmos depois falar às outras pessoas, para que cheguemos ao fim e podemos chegar ao céu e pensar: eu ajudei esta pessoa a chegar ao céu. Esta é a minha oração, este é o meu desejo. Um bom sábado. E chegou o momento de passarmos às classes, às unidades de ação. Mas hoje eu queria pedir um favor aos dinamizadores. Hoje temos um dia especial, como já viram aqui. Hoje é o dia da Santa Ceia, mas além da Santa Ceia vamos ter outra situação no programa da Escola Sabatina durante o culto. Portanto, o programa hoje de sábado vai ser um bocadinho extenso e nós íamos pedir a colaboração aos dinamizadores para que hoje pudessem, excepcionalmente, acabar as classes nas suas unidades de ação às 11 menos 20. E para que pudessem ter um controle na hora, eu pedi à cabine de som que pudessem às 11 menos 20, um bocadinho de som para vocês perceberem que está no limite da hora e, portanto, que pudessem acabar. Assim eu pedi a todos os iluminadores que se dirigissem às vossas unidades de ação para então começarmos a lição.
porque, como os irmãos sabem, eu tenho realmente focado muito esta tónica. Pode sentar aqui, pode sentar aqui. Como está? Bom dia. Estava eu então a dizer, como os irmãos sabem, muitas vezes eu tenho focado esta temática, digamos assim. Muitas vezes temos a sensação que vencer o pecado não é possível. Pois vencer o pecado, Jesus disse que era possível. E não podemos querer ser cristãos e não acreditar no nosso comandante, que é Cristo. Porque se o nosso comandante disse: eu vos darei o poder, eu enviarei o Espírito Santo para que esteja sempre convosco, eu estarei sempre convosco até à consumação dos séculos, assim como eu venci, vós podeis vencer. Portanto, vencer o pecado não deveria ser qualquer coisa que nos assusta e que nos põe numa situação de: será que isto é mesmo possível? Não, de maneira nenhuma. E esta passagem do livro de Romanos, portanto, o capítulo 6, diz-nos precisamente isso, que o cristão não somente pode, como deve, vencer o pecado. Agora, vamos lá ver. Na introdução nós tínhamos aqui a primeira frase que nos dizia: se as obras não nos podem salvar, porque temos de nos preocupar com elas. Eu gostaria que alguém tivesse alguma intervenção sobre isto. Porque isto, apesar de ser uma questão muito simples, acho que nós temos resposta e temos que ter resposta para isto. Se as obras não nos podem salvar, porque não salvam, isto já vimos no trimestre passado, voltamos a falar neste trimestre, é um ponto assente. Quem nos salva é Cristo. E é fé em Cristo. A fé naquilo que Ele fez por nós. Ainda ontem estava a ouvir era uma meditação, e o irmão que estava a dirigir essa meditação, estava a ver na internet, disse assim, que durante muitos anos se deu conta que de vez em quando pedia perdão a Deus pelo mesmo pecado. Até que houve um clique ali e ele disse: como é que eu posso? Isso é ofender. Eu acho que foi uma leitura de uma passagem do Espírito de Profecia, em que ele disse: pedir perdão constantemente pelo mesmo pecado é falta de fé. É não crer na palavra de Deus. Porque se Deus diz eu perdoo e esqueço, como é que eu vou estar sempre a falar na mesma coisa? E então ele passou, quando aquilo vinha à mente, porque infelizmente somos humanos e parece não, se calhar é mesmo, nós muitas vezes perdoamos-nos perdoamos a nós mesmos menos do que Deus nos perdoa. E então recordamos os problemas, recordamos as passagens dolorosas da nossa vida, os nossos falhos, as nossas escorregadelas, enfim. E então ele passou a ter uma oração diferente. Começava a dizer: graças te dou, Senhor, por me teres perdoado naquela altura. E então o seu coração se enchia de paz. Porque é verdade, nós temos que constantemente relembrar que Deus nos perdoou. Então, as obras não nos salvam, não é? Por que é que então nos temos de preocupar com elas? Vamos lá ver. Tem que ser com esta ajuda. Eu vou responder a minha voz com outra pergunta. Qual é a essência da macieira? Dar maçãs. E qual é a essência do fruto? A macieira é porque dá maçãs ou a maçã nasce porque é da macieira?
Bem, eu aí já não estou a ver por onde é que Não. o irmão quer ir, então Porque é melhor para mim o desenvolver. pecado e a obra, ou a lei e a obra, para mim sim. é exatamente a mesma coisa. Eu Sim. se tiver a essência que a minha macieira, através da minha transformação, da minha vida, vai dar maçã, Maçãs. eu Exato. sei que só poderei chegar à graça pela obra da macieira. O inverso, eu sei que nunca será possível, será uma caminhada sempre, sempre muito dolorosa, muito comprida, mas nunca chegarei lá. E eu Até até posso ter um caminho sempre, sempre, sempre constante, Não, paulatino. gostei desta intervenção Ai, porque eu ia ligar com o título. As obras são importantes porque as obras são precisamente esta vitória sobre o pecado. Não é verdade? Vamos então passar para a nossa beira, não? Ora bem, então vamos passar para domingo. E eu acho que aqui está o segredo, não é? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isto é, onde houver mais pecado, a graça tem que ser maior. Pelo menos à vista humana é assim. Porque para... Exatamente. Porque a nível da perspectiva de Deus, pecado é pecado e não podemos dizer que um pecado é maior ou menor que o outro. O que nos acontece muitas vezes ao longo da nossa caminhada cristã, não sei se já vos aconteceu, é de vez em quando estamos a ler uma passagem das Escrituras e de repente apercebemos-nos de que há um traço de caráter que nós temos e que nunca nos tínhamos apercebido que esse traço de caráter está errado. Compreendem o que eu quero dizer? Porque nós muitas vezes... Queres falar, Abel? Mas deixa-me concluir isto. Nós muitas vezes dizemos assim, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, está tudo bem. Mas há uma série de arestas a serem limadas e quando nós nos comparamos com Cristo, é que reparem, nós olhamos para a lei e a lei nos condena. E quando olhamos para Cristo, nos sentimos pequeninos, pequeninos, porque vemos que não somos assim. A questão é que muitas vezes olhamos para Cristo e não estamos naquela perspectiva, é este o alvo, é isto que eu quero para a minha vida. Ser como Cristo, amar como Cristo amou e ser direito como Cristo era direito. Diz lá. Eu ontem estava a ver lá algumas coisas na net e achei graça porque estava um homem a dizer ao outro, eu em casa ajudo muito a minha mulher. E o outro disse, não, eu não ajudo a minha mulher, eu vivo na mesma casa e faço as tarefas que são precisas. Eu estou a dar este exemplo que são das obras, quer dizer, Fala um bocadinho mais porque nós dizemos que estamos a ajudar a mulher e não estamos, nós estamos a fazer as tarefas da casa. Exato. E as obras, eu acho que as obras, nós fizemos as obras por, espontaneamente e não estamos a sim. fazer as obras porque eu estou a querer agradar a Deus. Fazemos uma coisa naturalmente porque é algo que já vive dentro de nós. Exato. Não fazer as obras com o intuito de ganhar pontos, mas fazer as obras por amor a Deus. Assim como muitas vezes um homem ajuda a mulher para que a mulher depois lhe faça uma boa comidinha, para ganhar qualquer coisa, digamos assim, ou por amor à mulher. Como, portanto, que era a ideia que aqui o Filipe estava a partilhar connosco, era precisamente de que um homem pode ajudar a mulher por amor à mulher, porque a ama, ou faz as tarefas, partilha as tarefas da casa com algum interesse, não é? Ora bem, mas chega. Não há problema, chega. E quando leio este capítulo, e mesmo na própria Bíblia, isso me suscita esta curiosidade, como a Raquel dizia muito bem, quer dizer, onde houver muito pecado vai haver muita graça. E, na minha interpretação, que com certeza é minha, mas será de muita gente, o que Jesus quer dizer com isto, ou Paulo quer dizer com isto, é que quanto maior for o teu pecado, irmão, podes ter a certeza que a tua graça será muito superior ao teu pecado. Exatamente. Paulo não estava. Eu ainda esta semana tive a oportunidade de dizer isto. Paulo muitas vezes utiliza uma linguagem para que o humano compreenda, não é? Como agora o irmão falou, exatamente, quer dizer, mesmo que o teu pecado te pareça a ti enorme,
não te esqueças de que a graça de Deus é muito mais forte, muito mais abrangente, muito mais ampla, grande, do que qualquer pecado. Em todas as cartas de Paulo, mas principalmente nas cartas de Romano, Paulo acaba por chegar quase ao fim da vida dele e diz que é um pobre pecador. Exato. Quando ele diz, não sou eu que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim, ele assume-se como um pecador, mesmo depois de todas as obras maravilhosas que ele fez, que nós hoje temos a graça de estudar, ele é pecador. Ele reconhece que isso não teria sido possível se não tivesse sido pelo poder de Deus. Porque quando ele diz, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, ele quer dizer, isto que eu fiz não foi porque eu quis fazer. Cristo me capacitou, me impulsionou, quanto mais não seja, me amou de tal maneira que o amor com que ele me amou fez com que eu amasse todos os outros, amasse os homens e tivesse o desejo de os salvar da sua cegueira, da sua... Eu muitas vezes é isso que eu penso, digo assim, não é triste vermos tanta gente a perder-se por falta de conhecimento? É muito triste. Agora, quando nós falamos, quando nós partilhamos, quando nós queremos esclarecer alguém e essa pessoa rejeita a luz, pois não há muito que possamos fazer. Mas de qualquer maneira, não fazermos nada por indiferença para com o nosso irmão, isso é que é pecado. Isso aí é que está mal. Agora, nós tentarmos ajudar, se a pessoa não quiser ser ajudada, não há nada que se possa fazer, mas é bom que da nossa parte tenhamos esse espírito de bondade e de amor, não é impor nada a ninguém. Não, aliás, Paulo nunca impôs nada a ninguém. Lembram-se quando ele deu o testemunho dele, veio-me agora esta imagem, ele a dar o testemunho dele perante o governador e ele disse-lhe, Safa, tu estás a testemunhar de uma... Estou eu aqui a dizer Safa, mas ele disse, uma exclamação, ele disse, por pouco me persuades a que me faça cristão. Quer dizer, da maneira tão entusiasmada como tu estás aí a dizer o que aconteceu na tua vida, eu quase tenho vontade de também me tornar cristão. E Paulo diz-lhe o quê? Oxalá te fosses como eu, exceto as correntes, não é? Porque ele estava preso, exceto isso não quero que passes por isso. Mas, se tu te tornasses um servo de Deus, verias quão boa é a liberdade, desculpem, a liberdade do pecado, não é? Ora, e... Bater-se. Não, mas... É tudo pecado, a semana toda. Exato. Somos todos pecadores. Sim, mas aqui na segunda-feira o título era Quando o Pecado Reina e é-nos feita uma pergunta, diz assim, qual é o aviso que nos é feito em Romanos 6,12? E realmente há uma tónica em que o apóstolo Paulo insiste constantemente, é de que só há dois senhores, não é? E ou servimos a um ou servimos a outro. E eu acho que é muito importante nós termos essa noção. A noção de que não há meio termo. E durante a semana, várias vezes foi falado isto. Não há meio termo, não podemos ficar em cima do muro. Muitas vezes temos a noção que, e eu vejo às vezes pela resposta que algumas pessoas me dão, não, eu não me quero comprometer com Deus, mas também não quero fazer nada que seja errado. Ou seja, eu quero ser politicamente correto. De certa forma é querer agradar a dois. Isto é possível no plano espiritual? Não. Não. Quando não escolhemos nenhum, foi uma das coisas que eu também escrevi aqui esta semana, foi, quando não escolhemos nenhum, já estamos a escolher um, que é aquele que não se importa com a nossa fidelidade, ele só não quer que nós adoremos a Deus. Mas depois, se não o adorarmos a Ele, não faz mal, porque, de qualquer maneira, vai tudo para a fogueira com Ele. O que Ele quer, já repararam, o que Ele quer é que toda a gente vá para a condenação. Todos comigo, para eu não ir sozinho.
Agora, do outro lado, temos um comandante que sim, esse sim exige a estrita fidelidade. Mas exige de que maneira? Obrigando? Não. Obrigando? Não. Só, como dizia a irmã, com amor. Porque assim, o plano que Deus elaborou para a humanidade é qualquer coisa de incrível. Qualquer coisa de incrível. Eu, quando penso nisso, fico ali e dou comigo maravilhada. Reparem um pouco. Deus criou este mundo sabendo que havia a possibilidade de que caísse. Até há quem diga, já sabia Deus que ia cair, mas pronto. Exato. Exato. Então vamos, não há problema, podemos partir dessa premissa. Sabia que ia cair, mas mesmo assim criou. Porque havia um plano de que esse inimigo tinha que ser demonstrado a sua perfídia. Tinha que ser demonstrado o quão mau ele era. Eu acho que vou dizer isto de outra maneira. Em vez de focar sobre a pessoa, é focar sobre o que ele adotou. Aquele que se rebelou contra Deus, Lucifer, ele adotou o estilo de vida, poderíamos dizer assim, um estilo de pensamento que vou classificar como rebelde. Ou seja, ainda esta semana falava lá com os alunos e para falar do que é que quer dizer a palavra rebelde, eu dizia assim, rebelde é aquele que está sempre do contra. Mesmo que seja uma coisa boa, eu estou no contra. Se toda a gente vai para um lado, eu quero ir para o outro. E Lucifer disse, a lei de Deus é má. Eu, se for Deus, ou se fosse Deus, se eu me sentasse no trono de Deus, faria tudo muito melhor. Agora, essa sementinha plantada no coração e nas mentes, primeiro dos seres celestiais, de todos os mundos não caídos, porque ele andou a tentar e muitos recusaram, não é? Não. Mas fica ali aquela dúvida, não é? E o que é que Deus faz? Deus tem o plano de que seu filho viria para desmascarar o que é que qualquer que adote este estilo, eu vou chamar estilo de vida, que é o estilo de vida rebelde. Não é bem assim, Deus disse, se calhar não é bem assim, como disse a serpente. Olha que não é bem isso que Deus quis dizer. Deus quis dizer que se vocês provassem da árvore, não poderiam chegar a um nível superior. Ficar aquela dúvida. Em vez de fazer como Cristo fez, que esse sim foi um outro estilo. Como é que foi o estilo de Cristo? Está escrito, está dito. O meu Pai disse. O meu Pai disse, está dito, e esse é que é certo. E teve a vitória. E venceu. Venceu na cruz, venceu por nós e resgatou todos aqueles, que eu não vou dizer todo este planeta, pensem bem, todos aqueles que pela fé acreditassem que realmente Ele tinha vencido para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos a possibilidade de voltar um dia a ter esta comunhão, a ter esta vida feliz que Adão e Eva tinham antes de ter aceitado as sugestões do outro estilo de vida, que é pôr-me na rebeldia, pôr-me no contra, pôr-me na... talvez sim, talvez não sei. Vou pensar no assunto. Há uma coisa que eu tenho vindo a... Gosto muito de analisar, principalmente quando estudo, quando leio, gosto de fazer a minha própria análise. Pôr um bocado à parte e fazer a minha própria análise. E uma das coisas que eu tenho vindo a constatar, e vou depois dar um exemplo prático, é que quando Deus criou o paraíso
e já sabia que o homem ia ser pecador, criou como quem disse, vocês vão ser o meu povo, mas eu vou-vos moldar. O que é isto que quer dizer? Moldar? Sim. Educar. Vou-vos educar, vou-vos Sim. moldar, vou-vos deixar, vou-vos dar o livre-arbítrio, vou-vos deixar fazer perante o vosso eu aquilo que vocês querem fazer. Porque eu penso assim, se a nossa caminhada aqui na Terra for sempre esta, em pleno degrau para a Terra Celestial, Canaã, eu olho à minha volta e digo assim, nenhum de nós está preparado para a nova Terra. Neste Nenhum. momento, não. Por isso, e disse a Raquel muito bem, neste momento, nenhum. Eu penso que Deus fez-nos o género de uma bimbi. Ele é bimbi e está a misturar os ingredientes todos, aquela porçãozinha, uma porçãozinha 10, uma porçãozinha daqui, uma porçãozinha que está de moda, agora é esse, que é para nos preparar esta caminhada do pecado, da vivência com o pecado, mesmo como a Raquel disse muito bem, nós não temos o conhecimento, se nós não ficarmos entre o frio e o quente, ficarmos no morno, somos muito mais pecadores que o que está no frio ou que o que está no morno. Sim, Estamos porque o ali frio pode de repente decidir outra coisa e o morno Correto. sente-se bem, não E há uma decide coisa nada. que eu sei, é que se eu me assumir sempre, em todos os meus atos, que pecador eu sou, só posso fazer melhor, que estou-me a preparar para uma nova terra, estou-me a preparar para a segunda, porque só quando eu estiver... Como é que eu vou chegar lá acima, neste estado, eu não me vou sentir bem, não vou viver, nem sequer vou respirar lá em cima. Pois aí é que está o problema, é que quando diz não sob a lei, mas sob a graça, eu penso que cada um de nós pode recordar o momento da sua entrega a Cristo. Pensem na vossa... Eu estou a ver alguns a acenar, quer dizer que realmente estão a visualizar como é que foi esse momento. Maravilhoso. Maravilhoso porquê? Porque a pessoa sente-se amada, sente-se perdoada, sente-se forte, aquela sensação de que nada nem ninguém nos poderá impingir outras ideias, nada nem ninguém nos poderá separar desse amor de Cristo, nada nem ninguém vai conseguir fazer com que nos sintamos tristes novamente, nada nem ninguém vai tirar a nossa paz. E essa sensação maravilhosa de força e de poder, Deus diz que nós podemos tê-la a cada dia. Só como dizia ainda que há tempos o nosso irmão Albano, é preciso renovar este pacto todos os dias. Não basta, muitas vezes o nosso erro, porque é que nós nos tornamos mornos? O nosso erro é que nos sentimos muito, muito felizes nesse momento, mas depois pensamos que aquilo vai se manter sozinho. Não. É como o relacionamento entre um casal, entre um marido e uma mulher. Se não houver aquela partilha constante, aquela íntima comunhão, aqueles olhares que trocam um com o outro, que eles apercebem-se que estão na mesma sintonia, estão a pensar o mesmo, não é? Aqueles diálogos, se não houver isso, se cada um viver a sua vida de costas um para o outro, estão os dois na mesma casa, e ao fim de um tempo, o que é que lhes acontece? Estão como estranhos. Assim também pode acontecer na nossa relação com Deus. A um dado momento parece que já não conhecemos Deus e Deus não pode fazer nada por nós se nós não pedirmos. Ainda ontem, só deixe-me acabar com esta imagem, ainda ontem estava a recordar aquele episódio de quando Pedro se vai afundar, vai ter com Jesus por cima das águas, e depois vai afundar e ele diz, Senhor, salva-me. E quando ele diz, Senhor, salva-me, Cristo rapidamente estende a mão. Porquê que Jesus não estendeu a mão antes dele ter pedido, ou antes dele se afundar? Com aquilo que o irmão agora há bocadinho estava a dizer, que Deus nos deu um livre-arbítrio para que nós sejamos plenas criaturas, não criancinhas, mas que nós desenvolvamos ao longo da nossa vida, do nosso tempo de graça, e nós vamos ter que acabar, já estou a ouvir a música, que nós desenvolvamos um caráter à estatura, e eu vou dizer, de Adão, antes do pecado, e do segundo Adão. Vocês vão dizer, eu não estou a ver como é que isso vai acontecer. Eu só vos vou dizer aquilo que ainda há pouco recordamos. Não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Isso é que é viver debaixo da graça. É viver com a sensação de ser, a sensação não, com a certeza de sermos filhos de Deus e de que Cristo nos dá o poder de vencer. Mas tem que ser constante. Essa oração, essa ligação com o céu tem que ser constante. Não podemos querer viver sozinhos durante 23 horas do dia e só uma horinha é que estamos com Deus. Porque não vai funcionar. Quebra-se a corrente, quebra-se a tal... Porquê é que Paulo disse, Senhor, ajuda-me? Pedro. Porquê é que disse? Porque estava a olhar para Cristo. Ele tinha-o ali. Mas Cristo disse, eu estou convosco. Portanto, não desanimemos, continuemos a nossa luta, pensando que nós temos uma promessa e essa promessa é de que eu estou convosco. E quando, como Paulo disse, eu não creio que o haja alcançado, mas uma coisa faço, sigo para o alvo. E se nosso alvo é nos tornarmos como Cristo, continuemos a olhar para Cristo e fazer aquilo que Cristo fazia. Lembrem-se, Cristo passava mais horas em comunhão com Deus do que aquilo que nós passamos. Não se esqueçam disso. Portanto, todos os nossos pequenos momentos que nós às vezes dizemos, para mim não, para mim e Deus. Considerem a vossa comunhão com o céu como a vossa comunhão com o vosso cônjuge. Tem que ser tão importante como ela, ou mais. Eu até diria mais. Mas pronto, também é preciso que os dois em conjunto também comunguem com Deus. Amém. Bom dia a todos. Eu confesso que durante esta semana treinei um bocadinho o que vos ia dizer e agora parece que já sinto assim aquele friozinho na barriga sem saber por onde começar. Esta semana, vocês como sabem, foi uma semana difícil para a nossa família e como a minha função
de vir aqui em representação da restante família que não pode estar aqui presente. Eu tenho uma mensagem para vos trazer, que é a seguinte. Em Provérbios 17:17, diz-nos assim: em todo o tempo, ama o amigo e na angústia, dá sua irmã. Nós não tínhamos capacidade para falar com cada um de vocês individualmente e por isso é que, em nome das minhas tias e da restante família, estou aqui para vos agradecer não só a vossa presença no passado sábado, como também de todo o apoio que a Igreja nos deu. Nós queremos agradecer muito em especial todas as visitas que foram feitas ao meu avô. Numa fase muito difícil da vida dele, ele pôde sentir o carinho, o amor dos seus irmãos. São pequenas coisas que nós nunca sabemos muito bem o valor que as pessoas dão e posso-vos dizer que foi das coisas mais importantes para ele, que era uma alegria para ele ter a casa cheia. Começou a haver uma altura em que ele só nos dizia para deixarmos a porta aberta. Porque fosse segunda, fosse terça, fosse quarta, fosse que dia fosse da semana, nós sabíamos que ia lá estar alguém. E se o dia começava mais escuro, acabava de uma forma melhor. Porque sabíamos que sentimos nesta fase que éramos amados. E sentimos que fomos amados pela nossa igreja. Por isso é que eu vos venho dizer que nós somos todos amigos, mas este foi um período em que deu para ver que nós somos muito mais do que isso. Nós somos família, nós somos irmãos em Cristo. Muito obrigada. Gostaria de relembrar que para a semana, no sábado, dia 25, vai ser um sábado especial, um sábado de ação e graças e de louvor, em conjunto com o Ministério da Música e com o Ministério da Mulher, ao qual a Escola Sabatina se associa e se associa de uma forma especial. Nós queríamos também que seja um dia dos convidados, um dia especial para as visitas da Escola Sabatina. Já referi semana passada que nós não tivemos, por gestão do calendário, não pudemos ter a oportunidade de fazer esse sábado. Sim, fazia um convite a cada um dos irmãos, que se tiverem algum familiar, algum amigo, algum vizinho, que queiram trazer, que já tenham no seu coração esse desejo de o trazer à igreja, que nos vossos lares orem para que o Espírito de Deus atue nessa pessoa e que ela realmente, ao receber o vosso convite, possa o aceitar e no próximo sábado estar aqui na igreja para assistir ao programa especial que vai acontecer. Nós também temos jovens e irmãos que já pertenceram a esta família e que por qualquer motivo não estão cá presentes, que realmente nós possamos orar por eles, que até eles possa chegar um convite e que eles no próximo sábado e nos sábados seguintes possam estar aqui no nosso meio. Também queria referir que no próximo sábado a lição é geral, portanto não há classe de dinamizadores e também não há lições em classes. Temos ao Simão e ao José pelo momento que nos trouxeram musical, certamente foi inspirador. E agora, para terminarmos a Escola Sabatina, vamos levantar e vamos cantar o hino Minha Esperança, número 253. Oh
Querido Deus, Pai, te agradeço, Senhor, a oportunidade de podermos estar aqui reunidos em família, Pai, na tua santa casa. Te venho neste momento pedir para que possas estar com cada um de nós, que cada um de nós diariamente, Senhor, nas suas lutas, possa todos os dias dizer, Senhor, que queremos viver numa vida sem pecado, Pai. Que tenhamos a vontade de deixar, estejamos dispostos a deixar que tu trabalhes em nós e que nos transformes, Senhor. Neste momento te peço para que possa estar com cada um de nós no resto do programa que aqui se vai passar, que as palavras que aqui vão ser ditas, Senhor, que possam servir para nos edificar em Ti, Senhor, e para nos aproximarmos. Que, Senhor, que a nossa vontade seja de um dia estarmos todos contigo, Pai. É tudo o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.